Pela passagem do Evangelho e pela primeira leitura deste 28º domingo do tempo comum, que estamos a celebrar de forma vespertina, facilmente constatamos que o tema da liturgia é a gratidão. A gratidão que devemos ter para com toda a gente e a gratidão que devemos ter também para com Deus. A primeira leitura é retirada do segundo livro dos Reis. Ela fala-nos da gratidão do general sírio Naamã. Vamos tentar contextualizá-la para compreendê-la melhor. Este general sírio Naamã, como o próprio título diz, não pertencia ao povo de Deus. Era da Síria. E eu vou dizer que o profeta Eliseu fazia milagres. Ele estava doente, era leproso. E então dirigiu-se ao território do povo de Deus, procurou o profeta Eliseu e pediu que o curasse. E o profeta Eliseu disse-lhe: vai ao Rio Jordão, banha-te lá 7 vezes. E ele ficou ofendido, dizendo: venho de tão longe para dar banho num rio? Para isso, dava banho nos rios da minha terra, que são muito melhores do que este. E já se ia embora todo zangado, todo aborrecido. Até que o amigo dele lhe diz: Naamã, não te custa nada, é uma coisa tão simples de fazer. Faz aquilo que o profeta te recomenda. Ele desceu então até ao Rio Jordão, banhou-se 7 vezes como lhe tinha ordenado o profeta Eliseu e sentiu-se curado da lepra. Então ele fica agradecido ao profeta e o profeta ajuda-o a entender que se há alguém a quem ele deve estar agradecido é ao próprio Deus. A passagem terminava dizendo que Naamã se propôs a nunca mais adorar a ninguém a não ser o Deus único do Deus de Israel. Naamã reconhece que a salvação vem de Deus. Naamã agradece. Naamã manifesta gratidão. O Evangelho é também um estrangeiro, um de 10 leprosos que, sentindo-se curado, é o único que vem agradecer a Jesus, que vem dando glória a Deus por ter sido limpo da lepra. Jesus faz esta conclusão. E os outros? Onde estão os outros 9? Não foram todos curados? Só veio este estrangeiro para agradecer ao Senhor o dom da cura? A gratidão é uma obrigação que todos nós temos. Sabemos muito bem que ninguém deve fazer nada para que lhe agradeçam, para que lhe batam palmas. Temos consciência disso. Sabemos que o amor implica fazer sem esperar nada receber em troca. Sabemos disso. Mas também sabemos que a ingratidão é das coisas que mais nos dói, que mais, digamos assim, nos custa a engolir. Quando temos a consciência que damos o nosso melhor, que fazemos tudo por alguém, e esse alguém não é capaz de reconhecer absolutamente nada, nós sabemos que isso é doloroso. E atenção, que a nossa ingratidão não dói só aos outros. A nossa ingratidão dói também ao nosso próprio Deus. Claro que todos somos diferentes, uns mais, outros menos, mas a ingratidão é algo que muitas vezes está presente na vida de cada um de nós. É um defeito que nós temos. Porque senão, reparai, pode-nos acontecer 99 coisas boas num dia. Acontece-nos uma fraca
vamos dizer que o dia correu mal por causa daquilo que aconteceu. Será isto justo para com a vida? Somos assim nós tão ingratos que não somos capazes de reparar e agradecer as coisas boas que temos? Deus dá-nos tantas coisas boas durante a nossa existência. E entre elas acontece também de aparecer outras menos boas. E há gente que perde a sua fé por causa das coisas menos boas que lhe sucederam. Isto resume-se numa palavra chamada ingratidão. Sejamos mais gratos para com a vida. Sejamos mais gratos para com a nossa família, para com a Igreja e também para com Deus. A ingratidão anda associada a outro defeito que às vezes acontece também na nossa existência, que é o pessimismo. A mania de vermos pela negativa tudo e não sermos capazes de reparar as coisas boas que a nossa vida tem. Paulo, na segunda leitura, retirada da sua segunda epístola ao seu amigo Timóteo, podemos dizer que nos dá o seu exemplo. Paulo está preso por causa do Evangelho. E Paulo podia pensar: não está certo, não é justo, tanto fiz pelo Senhor e agora estou aqui nesta cadeia. Mas Paulo não pensa assim. Pelo contrário, Paulo continua a incentivar, a desafiar que acreditemos no nome do Senhor Jesus. Dizia ele: eu estou preso, mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor não é de ninguém. A palavra do Senhor é de toda a gente. Porque Deus não é apenas de alguns. Deus é de todos. E Paulo terminava dizendo que se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. A nossa condição mortal, muitas vezes, traz-nos tristeza e pesar. Mas olhamos para Cristo com a sua paixão e morte e vemos que a vida não termina dessa forma. Paulo continua dizendo: se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. O cristão, quando sofre, não deve desesperar, não deve desanimar, não deve ter atitudes de ingratidão, não deve vacilar na sua fé, mas deve permanecer firme, como permanecia firme Paulo, que continua dizendo: se o negarmos, também Ele nos negará. Jesus, Ele próprio, dirá isso mesmo: se alguém se envergonhar de mim diante dos homens, também eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Não temos de ter vergonha da nossa fé, daquilo que acreditamos, de dar testemunho de Cristo. E Paulo termina dizendo: se lhe formos infiéis, graças a Deus, Ele permanece fiel. E essa é a nossa sorte, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Estas últimas palavras de Paulo enchem-nos de esperança, porque nos garante que mesmo quando nós, pelo pecado, somos infiéis ao Senhor, Ele permanece fiel. Ele continua a amar-nos. Ele dá-nos sempre uma segunda oportunidade. E é esta misericórdia do Senhor que nós devemos agradecer todos os dias na nossa vida. O amor que Ele nos tem. Não sejamos ingratos. Não nos deixemos derrotar pelo pessimismo. Olhemos positivamente a vida. Louvemos, agradeçamos ao Senhor tudo aquilo de bom que ela nos proporciona.